Berto. Guardião. O nome dele é Alexandre. Ele tem caminhado comigo. Eu me lembro muito de você. Ele às vezes fala de você, ele fala muito do Francisco também. Ele fala que o Francisco vai fazer o trabalho dele quando fizer a passagem. E ele tem conversado muito comigo sobre isso que a gente está conversando aqui, né? Me informando sobre essa escuridão, sobre a luz, o trabalho que ele faz de resgate e de vigília sobre as pessoas. Eu até brinco com ele, você está vigiando ou você está você está entendendo? Tomando ou tentando me controlar. Eu brinco muito com ele sobre isso. Ele até veio aqui para nos dar um abraço e tudo mais. Eu não consigo ver o rosto dele. Ele usa um capuz e tudo mais, um sujeito enorme. E ele fala muito sobre esse submundo que ele disse que antes esse submundo estava enterrado embaixo, realmente, de um buraco. Fala muito do inferno também, que o inferno é justamente onde nós estamos. Só que esse submundo, ele falou que ele subiu, ele está na superfície, ele está presente aqui na superfície. Então a gente vai esbarrar com pessoas de todos os tipos possíveis que você possa imaginar na nossa frente. E esse submundo vai tomar já tomou, falou que já está aqui presente. Já está aqui presente. As pessoas, o modo que as pessoas agem, tudo. E ele falou que em todo grupo, pode ser de 3, de 4, de 50, de 10, vai ter sempre uma pessoa que é ligado a ele, ligado ao trabalho dele. Tanto ele até falou do Francisco, ele vem falando muito dele, sabe, e quando você for, ele vai te resgatar e tudo mais. Ele é o próprio, que eu chamo de hierofante. É um cara que faz a ligação entre a luz e a escuridão. É ele que atravessa essa parede. Porque os espíritos que a gente conversa, estão até presentes aqui e tudo mais, eles começam a chegar, eles não acessam. Se eles estão em um determinado andar, eles não acessam os outros. A gente já percebeu isso pelas testemunhas. Catarina, ela não vê, aliás, ela vê o Alexandre porque o Alexandre acessa. Ela vê. Mas ela não vê, por exemplo, esses espíritos que estão aqui. Só eles. Ele acessa todos. Todos. Como é que é o nome dele? Alexandre, ele fala, me chame de Alex. Ele é um francês, de origem francesa, do sul da França. Ele já morreu há muito tempo? Ele conhece aquele grupo francês que eu comentei, tem um grupo francês de uma senhora, já morreu há muito tempo, de 90 e poucos anos, que faz esse mesmo trabalho, inclusive lida com esse submundo, lida com pessoas como ele, com sacerdotes como ele. Não é só ele, são vários que fazem esse leve trás. E que falou que no grupo dessa senhora, Madeleine, se não é o nome dela, é um grupo enorme, muito grande, que eles têm uma mesa redonda, eles fazem uma mesa redonda nessa reunião. Falou que tem 2 que já estão bem velhinhos, que ele vai resgatar para preparar para ajudá-lo. Um time de guardiões que ele vai treinando? Ele falou que em cada cidade, dependendo do tamanho, não da cidade, da necessidade, do grupo, da população, né, o número da população, como é que fala? Habitantes. Número de habitantes, tem 7, até 7. Que trabalham dentro da mesma cidade, fazendo
esses intercâmbios, levando mensagens, trazendo mensagens e tudo mais. Eu achei um trabalho fabuloso, ele me contando, ele falando dos grupos em que ele frequenta e tudo mais. Ele veio aqui, ele não presta testemunho, essa não é a função dele, sabe? A função dele é limpar. Foi ele que inclusive levou o João lá daquela... Ele falou, eu vou levá-lo, ele está pronto, quer dizer, vou levá-lo, eu vou encaminhá-lo. E ajudou ele a atravessar e tudo mais. Mas ele falou que para que ele possa fazer, levar esses espíritos, obviamente eles têm que estar dispostos a atravessar. Isso aí é fundamental. Eu queria perguntar, e aquele que o nunca mais viu, né? Que o avô, a senhora estava com um garotinho e ele estava com um grupo, o avô, ele também foi, né? Não sei, não apareceu mais, não sei. E ele está dizendo que ele conhece esse grupo da igreja onde seu pai está, que ele já esteve lá olhando e tudo mais, que não adianta, que tem que esperar as pessoas. Ele falou que talvez consiga trazer para cá. Vamos ver se as pessoas conseguem vir para cá, para que a gente possa ajudar a encaminhar. Né? Mas eu gostei muito de conversar com ele, e meio assustador, inclusive, as coisas que ele conta. Inclusive, eu coloquei no último capítulo do Vigílio, que eu te mandei até hoje, o Vigílio contando de uma experiência que ele teve com essas pessoas. Falando, horrível, uma coisa horrível. Ao nível em que os espíritos chegam, entendeu? Para se manter preso aqui. Uma coisa horrorosa. E também o que essa energia, ela reverbera, é verdade? Ela reverbera e se espalha. E começa a afetar o ser humano que está vivo. Quando passa. Então ele fala que é muito importante que as pessoas conheçam, busquem informação sobre o que nós estamos fazendo, sobre o que significa a morte, o que significa a falta de informação do indivíduo quando ele sai, o que ele vai fazer com ele para que ele possa... Estava conversando com a Gabriela hoje sobre isso. Para que ele possa seguir o caminho dele e não ficar preso. E não ficar preso. Porque eles viram espectros, e os espectros começam a perder a identidade e se transformam numa massa informe junto com os demais. Eles andam em grupos. Só absorvendo energia. Parece até zumbi, né? Que não tem rumo, não tem. Vai perdendo a característica de humano. Zumbis. Foi até o termo que ele usou hoje comigo. Eu estou com uma. Esse Alexandre é um tipo de espírito que não tinha aparecido aqui, que é um tipo um anjo. Primeira vez que eu estou ouvindo uma descrição dessa. Tipo um exato. Porque não é, eu nunca vi um espírito com essa. Anjo não é aquele que bate as asas. Eu só estou tentando entender ele aqui. Ele fala, inclusive, que você é uma pessoa que ele está tentado a convencer, a puxar também para fazer esse tipo de trabalho junto com ele. Ele falou que ele está pensando. Ele diz que o Francesco está pronto, não é pronto porque sabe e conhece. É a própria natureza dele já... Desde criança. Antes. Bem antes. Ele diz Mas eu não fui isso. Não, ele diz que você já andou pelo inferno de Dante. Mas eu não fiz esse trabalho de troca que ele fala. Eu não faço ideia do que é isso. Mas você, a sua experiência, justamente com a Teresa também teve esse tipo de experiência pós-morte,
de ter caminhado pelo inferno terrível, que vocês já tiveram essa experiência. E devido a essa experiência, capta de longe os espectros. É natural já. Já é natural, já tá grudado no. Isso é natural mesmo. O problema maior é vocês não terem noção da coisa. Porque a prática, você vem uma prática, e da prática você vai ter que criar uma teoria. Mas para poder criar a teoria, é necessário que exista uma teoria. Não é verdade? Uma referência. Só que não existe porque a coisa é natural, muito natural. Ele falou que vocês dois, não na última, não foi na última, foi já bem lá atrás, vocês andaram frequentando durante muito tempo esses lugares, conseguiram sair desses lugares por vontade própria, não foi por ninguém ter... Ninguém resgatou. Não, foi por vontade própria. Mas a descrição que o Virgílio fez hoje das experiências. Como é que é o nome que ele dá? As catacumbas que fica embaixo da igreja de São Pedro, da Basílica de São Pedro, em Roma, no Vaticano. Ali é uma coisa terrível. Vocês não foram um deles, mas vocês passaram por ali. Que ali rola tudo que é experiência que vocês possam imaginar. Não sei se hoje, mas na época dele rolava. Então, uma coisa horrorosa. Meu Deus. Então, vocês têm noção. Então, ele está tentado a puxar, quem sabe, a Teresa, vai depender de como ela vai... como vai ser a caminhada dela nesses últimos anos aí, nessas últimas décadas. Ele disse que nós temos pelo menos mais de 3 décadas ainda aqui, que ele vai procurar passar informação. Aqui nesse mundo é a escola, né? Não tem jeito. Não, é aqui mesmo, exatamente, é aqui mesmo. Né? Ele ainda está aí? Sim. Ele é divertido. Pergunte para ele, por favor, se ele já foi lá naquele cemitério dos ingleses que tem ali na Gamboa. Meu Deus, eu não queria falar sobre isso hoje não, mas pelo visto, né? Ele conhece todos. Porque eu passo por lá sempre e eu sinto ali uma grande paz. Ali tem negros e índios, tem mais negros. Nem sabia que tinha cemitério de Gamboa. Negros e índios ali, aqueles negros e índios. Negros e índios ali. Ali não tem ingleses, não. Eu sinto ali uma paz tão grande, como se ali tivesse se formado uma grande família. E todos estão ali preservando e protegendo o local que é sagrado para eles. Ele acha que todo espírito que está preso a algum lugar, seja cemitério, seja os buracos enfiados, igrejas, justamente. Toda igreja antiga, não é todas as igrejas aqui, pelo menos, tem as suas masmorras, tem os seus subterrâneos. E todos eles, sem exceção, têm cultos ali, tiveram cultos. Porque todo padre faz a sua bruxaria, a sua magia, todos eles. Então, e tem mortos ali presos. Todas as igrejas têm mortos ali, têm mortos presos, sem dúvida. Entendeu? Então, ele não acha que aquilo ali seja uma boa coisa. O espírito, quando morre, ele tem que atravessar. Esta é a norma. Tem que atravessar, porque ele tem que se reciclar, ele tem que se preparar, seja lá para o que for. Tem que processar o que ele aprendeu.
Mas eles não acham isso. Não. Eles estão Não felizes ali. Eles se Eles sentem passam- protegidos ali. Eles passam A referência uma sensação deles. de família. Eles formaram ali uma família e eles estão se sentindo felizes. Eu acho que é preciso um grande trabalho. Eu acho que o que você sente ali é uma identificação muito grande. É uma identificação grande por causa. Sente em casa. Por causa Que você passou. Exato. Eu acho que essa paz, pelo menos é o que ele está falando, essa paz que você sente é derivado do que você já viveu. Não, achei um lugar em que ninguém vai me incomodar, ninguém vai mexer comigo e que aqui eu posso ficar em paz. Entendeu? Para que ninguém venha me com informação de atravessar, porque isso aí é coisa nova e eu tenho medo de coisas novas. Entendeu? Não, sim. Não, eles sentem isso, eles se sentem bem seguros ali, protegem o local. Isso é claro, isso dá para sentir assim claramente, que eles não estão felizes ali, estão bem ali. Então, e aí eu tento sempre, quando passo por lá, conversar, né? Eu passo rápido de ônibus, mentalizo sempre, mas por várias vezes eu esqueço até que estou passando por lá. É como se eles, não, vamos tentar impedir que ela passe alguma, que ela interfira. Eles estão Então bem você ali. imagina o que não está acontecendo com essas obras E que o estão autor, né? sendo levantadas. Isso não é uma boa coisa. Isso está mexendo com o mundo dos espíritos, isso está mexendo com os estágios. Eles não vão deixar. Né? Vamos tentar fazer agora, para ver se alguém quer prestar testemunho. O Alex, obrigado. Obrigado por ter vindo até aqui. Agradeço a você. E sempre que quiser, traga informação. Que a gente precisa de saber, a gente precisa pegar toda essa informação, jogar lá dentro de nós e tentar processar. E tentar a gente se identificar com isso aí. Onde é que nós estamos? Porque é óbvio que nós estamos dentro disso. Óbvio que nós estamos. Muitas encarnações. Quem já não deve ter passado lá pelas catacumbas lá de Roma? De repente todos nós passamos por ali. Porque aquelas pessoas que estavam encarnadas naquela época que eu estou descrevendo, que eu estou lá batendo lá no computador e tudo mais, aquelas pessoas que estavam encarnadas naquela época, eu garanto que estão encarnadas hoje, estão presentes aqui hoje. Então, todas essas histórias, elas são familiares de uma forma ou de outra a nós. Nós sabe, estamos interagindo com isso de uma forma ou de outra. Então, e uma outra coisa interessante também que ele fala é que todos nós, porque ele vê a aura da gente, né? Óbvio, ele vê a expansão da aura. Então ele diz que quando a aura está vermelha, quando aparece um vermelho nela, por uma razão ou outra, é sinal de invasão. Não de invasão, não necessariamente, também de algum espírito tentando atacar a gente, então ele fica ali grudado. Não é só isso. A invasão pode ser por N coisas, pode ser, por exemplo, uma injeção no nosso campo energético. Injeção mesmo, injeção. Alguém injetar no nosso campo energético alguma coisa que venha a atrapalhar todo o nosso ser.
Isso também pode acontecer. Isso, eu não sabia disso, isso para mim é uma coisa nova, novíssima, mas ele diz que, não tanto aqui no Brasil, ou no caso aqui no Rio de Janeiro, mas você encontra essas injeções, por exemplo, na América Central, no norte da América, em alguns pedaços da Europa, da Ásia e tudo mais. Na África é muito comum espíritos que querem invadir os outros, então começam a injetar no campo energético gases tóxicos, ou outras coisas mais horrorosas que eu não quero saber. Então o único jeito de nós nos protegermos é um movimento de dentro para fora da gente acordar e aprender a se defender. Nós somos pessoas sozinhas. Nós não podemos contar com ninguém. As pessoas que convivem conosco, elas nos ajudam, elas podem até ajudar a limpar o nosso corpo físico, podem nos ajudar com remédios. Agora, no que concerne a alma, no que concerne ao movimento de vida e morte em que nós passamos ao longo da encarnação no corpo, somos nós que temos que providenciar isso. Ninguém mais. Nós nascemos sozinhos, nós morremos sozinhos, e todo o cuidado com o nosso campo energético, que é onde tudo se origina, onde tudo começa, somos nós que temos que cuidar. Ninguém mais. Ninguém mais. Então, por isso, essa preocupação enorme que os estágios, que eles estão conosco. Tudo que está acontecendo no planeta atualmente, onde o submundo, que sempre viveu escondido embaixo da terra, dentro de igrejas e dentro de templos, dentro de prédios antiquíssimos, eles estão indo para a rua e eles estão tentando se engajar nesses campos energéticos. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão com medo. Eles estão com medo porque está havendo, finalmente, depois de muitos séculos, está começando a haver, nos estágios, um movimento muito grande para informar as pessoas aqui dentro desse buraco, aqui dentro desse campo escuro, e preparando as pessoas que estão encarnadas hoje, nós que estamos vivos e encarnados, não importando a idade que a gente tenha, estas pessoas, elas já trazem com elas uma espécie de engajamento, uma espécie de luta contra esses espectros, uma luta contra esta interferência que está nos atrasando e vem nos atrasando. E que tipo de atraso? Um atraso mental, nos mantendo presos dentro de um círculo muito pequeno, em que nós não conseguimos sair de dentro dali. Então você tem a aparição da grande senhora, em que ela começa a clamar pelos seus filhos encarnados, hoje principalmente, para que eles se deixem libertar, que eles entrem em contato com a chama dela lá dentro e se libertem desse círculo de prisão em que nós estamos. O que está acontecendo? Os espectros, a interferência, o submundo, eles estão nos invadindo, eles estão nas ruas, eles estão nos agredindo, eles estão
localizando as maiores ameaças e estão começando a uma luta armada contra nós. Por isso que Catarina, por isso que nós estamos tentando acordar vocês, acordar o mais rápido possível. Acordar vocês. Nós temos algumas pessoas, alguns espíritos que se propuseram a se sacrificar, né, ao longo desta vida para se voltar para esse trabalho, para começar a engajar pessoas, trazer pessoas e fazer contato com todos os guardiãos que estão à nossa volta, buscando informação e tentando ajudar a esses espíritos que estão desencarnando, para que eles atravessem, para que eles não fiquem no caminho, para que eles não sirvam de presas para essa interferência. Então, o tempo está acelerado, a Terra está acelerada, vai haver uma guerra muito grande, uma guerra física que se origina em violência e uma guerra principalmente mental, aonde as invasões nos campos energéticos vão se processar. Então, quando nós insistimos com vocês, quando nós brigamos, chamamos a atenção de vocês, para que vocês prestem atenção em vocês, prestem atenção em suas necessidades, parem de desejar, parem de se distrair. Pessoas com mais de 45 anos de corpo, elas estão engajadas num trabalho de uma contagem de tempo regressiva. Vocês precisam entender isso para que não fiquem presas no limbo, para que vocês não sirvam de presas enquanto vivos e depois de mortos. Espíritos estão se sacrificando para que vocês vivam. Parem de desejar. Voltem-se para si mesmos. Meu nome é Nísia. Eu vivo no 3º estágio. Estou voltando para o 1º e o 2º, temporariamente, para auxiliar os guardiãos, para criar mais portais de entrada, porque alguns estão fechados, alguns foram fechados. Então nós estamos abrindo portais novamente, inclusive criando um aqui dentro da cidade, para que a entrada e a saída seja facilitada. Existe um portal enorme acima aqui da cidade, que é o Cruzeiro do Sul. E é de lá que está vindo ajuda. Alguns espíritos encarnados que estão presentes, que trazem uma grande força, que trazem uma grande luz. Se unam a esses espíritos. Estendam a sua mão para que haja um futuro. Porque eu não quero parecer pessimista, mas pode ser que não haja um futuro. E eu não me refiro a algo físico, eu me refiro a possessões.
em que o ser humano que está dentro daquele corpo não irá conseguir se manifestar plenamente, porque ele estará preso. Isso já acontece com algumas crianças que nasceram. Então, o que fizemos? Mandamos outras, como essa menina que é um exemplo. Mandamos outras para que ajudem a libertar as outras crianças que estão presas. É claro que a menina sofrerá ataques, mas ela saberá se defender. Como existem outras pessoas, como esse menino que está aqui, e vocês que estão presentes, que também nasceram com dificuldades, que lutam para conseguir se libertar das correntes que lhes prendem. E que cada vez que nasce uma criança com uma chama acesa, já pronta, a interferência irá cair sobre ela, irá mantê-la presa dentro de um círculo de medo. Então, cabe a nós trabalhar essas crianças e ajudá-las a entender a luta em que elas estão metidas. O primeiro passo, parem de desejar. Concentrem-se em vocês mesmos. Ainda dá tempo. O círculo de medo em que vocês estão envolvidos, ele irá aumentar. Ele irá assustar. Não temam. Confiem. Porque da mesma forma que há inimigos, há amigos. Se o Alexandre se apresentou a vocês, há uma razão de ser. Vocês precisam saber também que vocês estão sendo vigiados e protegidos no bom sentido. E que vocês também são vigiados no mau sentido. Então a maior luta não está fora. A maior luta está dentro. Há um inimigo dentro de vocês que se chama medo. Combata-o. E a única forma, o meio mais rápido de combater esse inimigo feroz é com ela. Então, liguem os pontos para que vocês consigam entender o que se passa. Ela surgir na vida de vocês significa o quê? E depois das aparições dela, dizendo a vocês que ela está em vocês, significa o despertar da luz. Significa que vocês não estão sozinhos, nós também não estamos sozinhos, porque da mesma forma que vocês são atacados, nós também somos invadidos, vilipendiados, levados a lugares terríveis, enclausurados em nossa própria urina, no nosso próprio excremento. Então, o que significa isso? Não há necessidade de chegar a um ponto desse em que você precisa se esfregar no seu próprio sangue pútrido para se sentir vivo. Alguns de vocês já passaram por isso. Então sabem o que é. Então não é à toa que estão aqui presentes, porque sabem o que eu estou falando, sabem o que tudo isso significa. Sabe o que é ter pais em que olha para o próprio filho e tem medo dele, porque não entende o que está vendo.
porque sentem dentro deles o que aquele espírito vivenciou. E acha que aquela vivência irá crescer junto com ele, irá sim. Só que se transformará em luz, não em trevas, em luz. Nós temos aqui presentes espíritos que nos ouvem, que se chegam desesperados por uma palavra de afeto. Não há como citar nomes, não há como citar. São todos partes de um mesmo miasma. O que você sente entre eles é desespero. Então, à medida em que a palavra é dada, à medida em que uma luz se acende aqui no meio deste ambiente, estamos oferecendo a estas pessoas perdidas esperança. Esperança de que há um céu azul e brilhante acima. Mas para isso é preciso que a gente conquiste Meu nome é Nízia. Agradeço pela oportunidade e pelas palavras. Meus irmãos, vocês conhecem a minha história. Acordem. Se unam. Se amem. Vocês querem fazer alguma pergunta? A Nízia trabalha ajudando os guardiões. Ela está aqui. Ela não está na Terra. Ela está temporariamente no primeiro e segundo estágio, ajudando na entrada. Preocupada com aquelas pessoas que vão dormir, quando acordam ainda custam a se perceber, a se enxergar e tudo mais. O movimento principal é com essas pessoas depois que acordam. Ela está tentando juntar grupos ali e adiantar, eles estão adiantando o processo que deveria ser natural e voluntário. Eles estão pegando aqueles espíritos que acordam, estão levando para o segundo estágio, estão dividindo em grupos, e de acordo com as necessidades de cada um, e tentando fazer o que eles deveriam fazer voluntariamente. Eles estão tentando, vamos dizer, forçando uma barra para que, fazendo um trabalho, vamos dizer, terapêutico com esses espíritos. Está organizando, fazendo porque eles estão demorando muito e muito, muito. E há assédios ali dentro de espíritos que se dizem ainda meio catatônicos e começam a assediar os demais e a prendê-los ali, impedindo que eles também façam a passagem, né, que eles subam. Porque o primeiro estágio são ainda aqueles espíritos que ainda precisam se dar conta de si mesmos. Atravessam, mas ainda demoram a se dar conta de si mesmos. Ainda se sentem doentes, um exemplo, ainda acho que ainda estão doentes, se for o caso. Agora, há uma, interrompendo aí, há uma outra pessoa aqui que eu acho que vocês vão gostar de saber que está aqui. Que é o Chico. O Chico veio nos visitar, ele está aqui presente entre nós.
E ele havia prometido a nós que viria conversar conosco e ele está aqui. Ele está no segundo estágio. Ele está num grupo formado por padres, religiosos, pastores, que foram levados lá para cima. Ele se engajou nesse grupo porque da dificuldade que ele está tendo para se desvencilhar dessa coisa religiosa em que ele sempre pautou a vida dele. Uma cabeça formidável, mas todas as referências dele são referências religiosas. E ele está dentro desse grupo e ele está encontrando uma dificuldade muito grande, ainda muito grande, para separar o joio do trigo, né? Vamos dizer assim. Ele veio nos visitar, ele veio junto com a Anísia, falando que está muito feliz de ver a gente aqui junto e que há realmente muito trabalho a fazer e ele está com vontade não de criar um grupo próprio dele, fazendo o que antes o André Luiz e outros mais faziam com ele. Ele não quer fazer isso, frequentar centros passando mensagens. Ele quer se engajar nesse grupo de transferência desses espíritos para outros estágios, ajudando-os a acordar mais rápido. As pessoas, ele tem percebido que as pessoas os têm reconhecido e conversam muito com ele. Então ele ainda não se acha pronto para a tarefa, porque ele nunca imaginou que ele teria tanta dificuldade para se livrar de certos aspectos da vida dele. Principalmente porque o padre que o criou como filho ainda está preso, ainda meio catatônico, preso às crenças dele. Então ele está junto como ele fala, o paizinho dele, está junto com o paizinho dele, tentando ver o que ele pode fazer e também se ajudar. Então ele fala: meus irmãozinhos, estou muito feliz em ter vindo aqui e dado o meu testemunho. Alguém quer falar alguma coisa? Nossa, muito emocionada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Esse trabalho de organizar e fazer a coisa andar mais rápido, como é que ele consegue fazer isso? Depende da pessoa que está lá, não é verdade? Há uma forma. Eles não pegam pela mão. Não, mas há uma forma de interferência no campo energético. Eles preferem fazer isso antes da travessia do que lá, em que, em teoria, os espíritos estão em casa, né? Vamos colocar assim, em casa. Então eles preferem fazer esse tipo de interferência no campo energético antes da travessia, ajudar a acelerar. O objetivo é ficar mais pronto, né?
ajudar a acelerar esse processo de memória, né? de que eles se lembrem de quem eles são do outro lado, não do que eles são, do que eles foram aqui enquanto vivos, mas ativar a memória ancestral deles, ativando essa memória ancestral que está presa que está no nosso campo energético, através do corpo mental. Ativando o corpo mental, e que as pessoas lembrem, antes de encarnar, de onde eles vieram, e as propostas que lhe foram feitas, que isso iria ajudar esses espíritos a atravessar mais rápido. Com certeza. A gente não é desse tipo de espírito, que a gente não lembra de que a gente foi, que a gente passou, mas essa nova geração aí, vamos dizer assim, ela já vai cair aqui nesse mundo com essa memória. Exato. Há pessoas, há espíritos que fazem isso, que eles descem e são guardiães que mexem com esse corpo mental. Eles têm condição de fazer isso. Agora, são espíritos que estão no quarto, ou quinto, ou sexto estágio. Então, eles vão se prontificar a descer e entrar aqui para começar a fazer esse trabalho. Há também pessoas vivas aqui no planeta, encarnadas aqui no planeta, que têm condições de fazer isso. São os famosos passes, né? que eles chamam, famosos passes, que são dados nesses centros espiritualizados. Esses passes, a função desses passes não é limpar, a origem deles não é limpar ou afastar doenças, não. A função básica dos passes é acelerar a memória, o campo mental, ajudando as pessoas a despertar a chama interna. Só que de 100, não de 100 não, de 1000, você tem um que faz isso apropriadamente. São muito raros, atualmente muito raros, porque o que está acontecendo com as pessoas do princípio do século XX para cá, houve uma baixa energética muito grande no planeta, e com essas invasões principalmente, e as pessoas tendem a piorar, não a melhorar. Isso, para a maioria, tende a piorar, não a melhorar. Então, o que se decidiu fazer, como a Anísia acabou de falar, colocar as crianças, algumas crianças estão nascendo que vão ajudar a impedir que os seres humanos, que essa interferência piore o campo mental e não melhore, né? Só que isso só vai começar a acontecer não agora, vai demorar ainda um pouco. Então, o que se pode fazer agora? Essas pessoas que estão aqui encarnadas, ainda se usa o método mais lento, que é o de fazer com que elas despertem. Então, o método rápido, ele está sendo implantado, mas está sendo implantado muito devagar. Então, estão nascendo crianças, né, agora ainda crianças, que vão começar a mexer com isso mais à frente. Vamos ver o que vai se desenrolar. Porque você consegue discernir o joio do trigo após os 14 anos.
em que as crianças começam a despertar e a buscar as suas necessidades. Essas crianças que estão nascendo, elas vão começar a despertar e começar a interferir no campo energético de forma positiva. Então, elas vão lutar contra essa interferência. Cabe a nós, que já estamos aqui já há algum tempo, ainda continuar com o método antigo. Vocês vejam a dificuldade que existe das pessoas se aproximarem e se deixarem e ouvirem o que se tem a dizer. As pessoas sentem medo, as pessoas elas buscam métodos alternativos, pílulas, distrações, para fazerem com que elas esqueçam o tormento, ao invés de buscar algo mais apropriado. Né? É verdade que as religiões elas interferem, óbvio, mas não é só isso, não é isso. É claro que há um círculo apertando e nos espremendo, mas depende das pessoas acordarem e fazerem a sua parte. Ainda depende disso, mas nós estamos providenciando em que haja um método mais simples, e mais rápido e mais acelerado. Nós conseguimos fazer isso tranquilamente com os espíritos mortos, que saíram já do seu corpo, mas não atravessaram. Mas o que se precisa fazer na realidade é com os vivos. Alguma pergunta? Tem uma pergunta. Quando assim a pessoa faz a travessia e tem aquela parte que dorme, o que acontece enquanto ela está dormindo? O que passa? É a vida dela, os seus momentos da vida? Exato. O que acontece? A pessoa dorme, é como se ela entrasse numa espécie de máquina de limpeza. Ela fica ali e ela é cuidada e tratada. Os campos energéticos, o miasma, né, da qual é formado a alma, né, o espírito, ele é limpo. As cracas são retiradas e a pessoa ali ela tem condições, quando acorda, de lembrar normalmente quem ela é, o que ela fez, a sua vida, vidas anteriores. Este deveria ser o procedimento normal, mas há muito tempo que isto não acontece. O que acontece? De 100 você tem 5 que conseguem fazer o procedimento normal. O resto, eles ficam meio catatônicos dentro do primeiro estágio, ainda em processo de tentar lembrar quem é. Eles não conseguem fazer isso mais enquanto dormem. Isto significa o quê? Isto significa que o campo mental deste espírito está alterado. Está alterado não de forma irreversível, porque isso também não existe, mas está tão machucado, está tão quebrado que ele demora muito para ser restaurado. Inclusive, as próprias pessoas que trabalham ali demoraram muito a perceber isso, muito. Quem trabalha ali são espíritos muito antigos que resolveram se dedicar àquelas pessoas que chegam. O que se resolveu fazer? As decisões são tomadas no Cruzeiro do Sul. Aquelas pessoas de lá resolveram mudar
mudar aquelas pessoas que trabalham ali, colocar pessoas que se identificam mais com os miasmas que foram modificados ao longo dos séculos, dos tempos. Então, pessoas, vamos chamar de mais jovens, né, usar esse termo, que conseguem identificar mais rápido, porque o seu próprio também chegou assim. Então, o campo mental, ele precisa ser restaurado, razão pela qual alguns espíritos do Cruzeiro do Sul resolveram descer em princípio ao terceiro e ao segundo estágio, tentando preparar alguns outros espíritos para identificar esse dano no corpo mental o mais rápido possível, preparar os vivos que estão aqui encarnados com esta informação e para conseguirem fazer esse tipo de identificação entre os vivos e também preparar as pessoas do segundo estágio para esse tipo de identificação. E descerem. Os guardiãos que trabalham, como tipo o Alex, que trabalha com os campos, ele não trabalha só com o campo mental, ele trabalha com todos eles, e que tem condições de identificar esses danos e consertá-los. Não há nenhum sacerdote aqui como o Alex que sabem fazer isso. Nenhum. Porque não é que não tenham sido preparados para isso. É que não precisavam de fazer isso antes. Agora é necessário. Isso aí é apometria, né? Vocês têm o nome que vocês quiserem. Agora, é preciso fazer isso sim. E esse grupo que está aqui reunido, nós vamos ensiná-los a fazer isso. Por isso que há uma preocupação muito grande de Catarina e do grupo a que ela pertence, de uni-los. De manter as pessoas unidas, as pessoas voltadas e comprometidas com a causa. E então nós não vamos tocar nesse assunto de forma prática enquanto nós não sentirmos que há e que existe esta união. Vamos esperar. Nós vamos conversar a respeito, vamos falar muito mais sobre isso e depois, quem sabe, passarmos para a prática. E para ver a prática, é preciso que haja algumas condições implícitas na prática, que é uma dieta específica para o corpo, dentre outras coisas mais. E também a identificação. Há um primeiro passo, antes de qualquer coisa, que vocês já estão identificados com esse primeiro passo, que é identificar essa força de luz, essa luz azul dentro de vocês. Esta é uma das razões das constantes aparições, dela vir visitá-los, para que haja uma identificação, haja um hábito de se falar nela, de senti-la, de pensar nela, o tempo, não vou dizer o tempo
todo, mas a presença dela constante em volta de vocês. À medida em que vocês conseguem identificá-la, ou pelo cheiro, ou pela luz, ou pelo simples sentir, ou pelo simples pensar nela, já é o começo desta identificação. Então, é preciso primeiro que haja esse contato e esse hábito de se falar, de vê-la e etc., para que vocês consigam passar para o segundo passo. Alguma pergunta? Quando vocês conseguirem este primeiro passo, nós vamos começar a trabalhar alguns espíritos que não conseguem chegar até aqui, que estão presos em alguns lugares. Nós vamos identificar os lugares e vamos trazê-los para cá. Mas para isso precisa haver comprometimento. Ninguém vai lhes fazer mal. Ninguém. Não haverá isso. Não haverá dor, nem nada físico que possa incomodar vocês. Não haverá isso. Haverá medo. E para que se consiga controlar o medo, há necessidade de se comprometer com a coisa. Meu nome é Afonso. Boa noite. Boa noite. Alguém quer falar alguma coisa? Eu preciso de um pouquinho d'água, eu estou seco. Você sentiu um barulhinho assim, tipo, como se fosse mais bandeirinhas abanando aqui desse lado? São as presenças. Tá cheio. É muito barulho, eu senti daqui um barulhinho, parecia corneta, e aqui umas bandeirinhas assim. Tinha? Eu tô até arrepiada. Claro que tinha. Aqui tipo uma cornetinha, assim, um barulho. Um grito, parecia de uma mulher. Um grito não escutei, eu escutei som de objeto. É porque está cheio de pessoas aqui, de espíritos que... Não, o problema é que tipo, eu escutei, parecia que ele tava me chamando. Não sei, eu entendi, Gabi. Um grito assim. Vocês sentiram? Vocês sentiram uma coisa clara? Engraçado, assim, eu senti andando daqui pra lá, mas... Eu senti os instrumentos, assim. Tinha muita gente com bandeirinha. de preto aqui. Não tá acusados? Tinha, porque eu vi um monte. Vários. Eu vi não, né? Eles não andam sozinhos, Francisco. Alex não anda sozinho. Ele é o sacerdote e tem o grupo dele, né? Ah, porque eu vi vários. Não anda sozinho. Você sentiu alguma coisa, Teresa? Eu acho que é o lugar. Na hora que eu senti o cheiro de jasmim. Jasmim? Eu escutei. Na hora que eu fiquei Eu mais escutei. calma. Nossa, chegou a... Escutou? Assim, É como se fosse um chocalho. Era um instrumento de um lado e de outro também tinha. Tipo uma... Porque Teve uma hora que eu eu não não tava posso ter sentindo medo. dificuldade de respirar. Peraí. Eu estou sentindo a presença do manto dela de novo se estendendo. Impressionante isso, meu Deus. Ela chegando
de uma forma diferente, estendendo o manto dela, e abraçando a todos nós e levando todos que estão aqui. Viu? Não se preocupem, que vão em paz, que atravessem. Oh, grande Senhora, obrigado pela sua presença. Como é bom senti-la, Senhora, como é bom senti-la. Me sinto aliviada, me sinto leve com a sua presença. Obrigada por ter vindo. Tire a dor dos nossos corações, a dor dessas pessoas aflitas que estavam aqui à nossa volta, ansiosas por atenção. Todos nós agradecemos pela sua presença. Abençoe-nos. E assim seja. Pode desligar aí, Francisco. Deixa eu saber.